Uningá, que o futuro é aqui. Fala pessoal, olha a gente aqui novamente para falar sobre agronegócio. Estamos durante esse evento aqui, o workshop profissional sobre agrotóxicos, fazendo diversas entrevistas, diversos podcasts sobre esse tema, que é tão polêmico, mas é um tema que trouxe muitas pessoas aqui para Uningá, aqui na cidade de Maringá, além do pessoal que está acompanhando também pela internet, pela página do IDR Paraná. E hoje aqui comigo estão duas referências quando a gente fala em controle de plantas daninhas, são os professores da Universidade Estadual de Maringá, o Rubens Silvério de Oliveira e também o Denis Fernando Bife. Primeiramente quero cumprimentá-los e agradecer aí pela participação aqui desse nosso podcast. Satisfação poder participar e contribuir de alguma forma para a formação desses novos agrônomos que estavam aí assistindo as palestras e que estão também participando pela internet. Muito obrigado pelo convite, primeiramente ao IDR Paraná, o pessoal da Uningá que está organizando o evento, ao CREA, e é um prazer estar contribuindo para a formação também desses novos profissionais e também atualizando um pouco aí das informações junto com o pessoal do IDR Paraná. Só para informar um pouco mais os nossos telespectadores, vocês são professores da UEM há quanto tempo? Para quais cursos vocês lecionam? E também qual que é a formação de vocês? Bom, eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Universidade Federal de Viçosa, depois fiz mestrado e doutorado lá também. E desde 1992 eu trabalho na UEM na área de plantas daninhas, né? A gente ministra aulas para o curso de agronomia, né, para os alunos dos 2 últimos anos da agronomia e para os programas de pós-graduação de mestrado e doutorado da instituição, né? Essa é a história resumida aí. Tá certo. E o Denis? Eu sou engenheiro agrônomo também, formado na Universidade Estadual de Maringá. Na minha graduação eu fui orientado do professor Rubens, né? Olha aí. E desde 2011 eu leciono na universidade, como efetivo a partir de 2015. E eu também ministro aula de fruticultura, né? Alguma coisa de olericultura, trabalho de conclusão de curso e também na área de ciência das plantas daninhas. Tá certo. E falando em plantas daninhas, eu estava conversando aqui com o professor antes da gente iniciar a gravação aqui. A gente está tendo um problema muito sério aqui em nossa região com 2 plantas daninhas, a buva e o capim amargoso. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Buva e capim amargoso são 2 das vedetes hoje, né, da área de plantas daninhas, né? Praticamente em todas as áreas de grãos que a gente visita no Brasil, você tem buva e amargoso. Então virou um problema endêmico, né? Tem praticamente na área de plantio todo. Esses 2 problemas, se você conversar com alguém que tem aí mais tempo de agricultura, ele vai falar assim, olha, buva e capim amargoso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não era problema para a gente não era uma coisa com a qual a gente se preocupava. O que aconteceu ao longo desses últimos anos? O que aconteceu é que a gente passou a usar mais glifosato. O glifosato é o principal herbicida da agricultura brasileira. Só que com a chegada da soja RR e do milho RR, glifosato, que era usado apenas em dessecação, passou a ser usado em dessecação e dentro do ciclo da soja e dentro do ciclo do milho. Então, o que era usado 1 vez por ano passou a ser usado 3, 4, 5 vezes por ano. A intensificação do uso levou à seleção de algumas plantas de capim amargoso ou de buva resistentes ao produto. E aí a história se conta sozinho. O que acontece? Continuando as aplicações, você vai matando as plantas que são suscetíveis. E quem vai produzindo semente e multiplicando são as plantas resistentes. Então, o que a gente está vendo hoje é o resultado de anos de seleção de glifosato. Então, esse problema acontece hoje porque a maioria dessas áreas tem resistência na buva e no amargoso ao glifosato. Esse é um problema, talvez o problema mais importante da área de plantas daninhas hoje, esse desenvolvimento de resistência de algumas espécies de plantas daninhas.
Então, assim como a buva e o capim amargoso, outras plantas podem criar resistências? Sim, a gente fala assim que criar resistência não é exatamente o termo adequado, porque assim, essa resistência existe lá na população. Mas o que acontece? O herbicida, ao matar as suscetíveis, ele seleciona o indivíduo resistente. Então, seria uma seleção. Exato, exato. Essa palavra é a palavra perfeita para descrever esse problema. Então, assim, é um processo de adaptação das plantas. Aquelas adaptadas a conviver com o herbicida permanecem. Então, isso é evolução das plantas daninhas frente à utilização do herbicida. Eu costumo falar muito que isso é como se fosse um efeito colateral do uso de herbicidas, né? Assim como tem para um remédio, tem também para um pesticida como um herbicida. É uma consequência do uso intensivo de algumas moléculas. Que outras plantas aí a gente pode citar que estão criando resistência? Então, Selecionadas, no caso. sim, sim, sim. Olha, além de capim amargoso e de buva, uma vedete em ascensão hoje é o capim pé de galinha. Capim pé de galinha tem muitas áreas com problemas de resistência. Inclusive, os primeiros focos foram aqui no Paraná, daqui que eles se expandiram. E a gente tem problemas mais novos, que não estão disseminados como o da buva de amargoso, por exemplo, em leiteiro e em picão, que são duas plantas daninhas bastante comuns. Leiteiro que era um problema no passado, né? Sim, sim, que era presente. Muito leiteiro, né? Trabalhei na roça já. E justamente isso que o professor Rubem está comentando, e não é um problema exclusivo do glifosato isso, tá? Não é assim, o glifosato que está causando essa resistência, né? E não é exclusivo só desse herbicida. No passado, né, quando nós utilizávamos em menores aplicações, né, em números menores de pulverização durante o ciclo anual, nós tínhamos problema com a LS, por exemplo, né, herbicidas inibidores da LS. Então, naquela época, a grande vedete era o leiteiro, era o picão. Então, assim, com essa mudança que nós tivemos aí no final da década de 90, início no 2000, das culturas transgênicas tolerantes ao glifosato, que nós passamos a ter assim, foi deixado meio que de lado aquela resistência que tinha a LS e passou-se a ter mais seleção de plantas daninhas resistentes ao glifosato. Então, assim, essa mudança que nós tivemos da utilização de herbicida também levou a uma mudança na seleção hoje de plantas daninhas. Correto. Eu queria falar com vocês também, professor, sobre o manejo integrado de plantas daninhas. Como que ele pode reduzir o impacto de agrotóxicos no meio ambiente? Bom, o manejo integrado, como o próprio nome já diz, né, são uma série de medidas que devem ser tomadas, né? E nós, na disciplina, por exemplo, de ciências plantas daninhas, levamos aos alunos o seguinte: a cultura é o melhor dos herbicidas, né? Então, você pensar assim, a cultura, ela tem que ser instalada de acordo com a recomendação dela, ela tem que se desenvolver bem para que ela exerça um poder de supressão das plantas daninhas, né? O herbicida é uma das ferramentas dentro do manejo integrado. Hoje nós temos desde uma boa cobertura vegetal, né? É um exemplo muito importante que está criando corpo, né? Por exemplo, a braquiária no consórcio com o milho para formação de palhada, então você tem um controle ali cultural, um controle físico, né? Então é uma integração de medidas e o herbicida entrar como uma ferramenta, mas tem um longo percurso, né? Hoje, assim, nós temos uma dificuldade grande, nós estamos discutindo nesse workshop de ter mecanismo, ter novos herbicidas, novos produtos, né? Nós estamos vivendo com aquilo que nós tínhamos no passado e a tendência é piorar mais. Então, essas ferramentas devem ser implementadas. Mas é muito difícil, por exemplo, você propor a um produtor a rotação de cultura, sair do binômio soja e milho. É muito complexo, porque tem questões econômicas envolvidas, né? Então, assim, o manejo integrado é uma
peça fundamental, principalmente nesse manejo de resistência. A rotação de cultura, no caso, então, ela é uma ferramenta importante. Exatamente, porque com a rotação de cultura, muitas vezes não o mesmo herbicida que você usa na soja, você pode rotacionar no milho. Então você tem uma rotação de mecanismos de ação que permite você postergar uma possível resistência, né? Então, se eu cultivasse nesse ano soja, depois poderia cultivar o milho, utilizar um herbicida diferente. No ano seguinte, uma outra cultura que eu pudesse utilizar um herbicida, por exemplo, no trigo, diferenciar. Então, essa rotação de cultura me permite fazer essa rotação. E esse controle mais efetivo das plantas daninhas. Eu prolongo a vida do herbicida também. Né? Correto. O manejo integrado, a figura que sempre me vem à cabeça é um quebra-cabeça. Sabe, esses de montar por peça? Então você tem várias pecinhas separadas que sozinhas às vezes não tem muito sentido, mas que quando você consegue encaixar no seu sistema de plantio, ele tem uma contribuição importante para você ter um desenho bonito da área. E aí tem a questão da palha, da rotação de cultura, de uma adubação adequada, de uma variedade produtiva que cobre o solo rápido. Tudo isso junto é uma ferramenta muito forte para você depender menos do químico e ter um controle melhor. Tá certo. Aqui na região noroeste a gente tem importantes cadeias produtivas. Fruticultura, tem também mandioca, grãos, pastagem. Como é a utilização de controles químicos nessas culturas? Quais as dificuldades e também desafios na utilização racional do manejo integrado de plantas daninhas? Nessas áreas aqui no entorno de Maringá tem muitas áreas de fruticultura, realmente, de pequenos agricultores, né? Que, de certa forma, compartilham o mesmo espaço físico dos produtores de soja, de milho, de grãos de modo geral. Então, assim, embora ambos trabalhem na agricultura e ambos tenham o objetivo de tirar o seu sustento da terra, algumas práticas não são muito compatíveis nas duas atividades, né? E a gente tem, com alguma frequência, reclamações das áreas de fruticultura, de hortaliças. Olericultura, né? Sim. De problemas, por exemplo, como deriva de produtos de vizinhos. Amora também, né? Sim. Como algum produto que aplicado no vizinho prejudicou a cultura dele. Essa questão não é uma questão simples, porque ela depende de mais de uma coisa para ser resolvida, né? Ela depende, por exemplo, do uso adequado, seguindo a bula, seguindo as condições, mas às vezes depende de uma condição climática que não está no domínio de quem está aplicando. Então, essas particularidades é que às vezes tornam essas questões delicadas, porque mesmo que um produtor A esteja usando o produto na dose adequada, no momento recomendado, seguindo todas as precauções de bula, ainda pode ter um momento durante a aplicação dele que o controle foge da mão dele. Vem uma rajada de vento. Exato. Ou, Entendi. de repente, uma questão de uma temperatura que subiu muito, uma umidade que baixou muito. Então, é uma questão delicada e que merece mais atenção, né, Denis? Sim, professor. E, além disso, né, pensando no manejo integrado de planta daninha nessas culturas, uma das ferramentas que é o herbicida, muitas vezes você não tem para algumas culturas específicas produtos registrados para uso. E o produtor acaba lançando mão do uso porque ele chega num algum momento, ele vê sua cultura lá infestada, e eu não falo somente de herbicida, né, falo de outros produtos, né, inseticidas, fungicidas, que essas culturas ditas assim com menor área acabam não tendo aquele registro expressivo de produto, né? E isso acaba sendo um grande complicador no manejo também de planta daninha, por exemplo, cultura da mandioca. Até recentemente nós tínhamos, em termos de herbicidas, 5 princípios ativos registrados para a cultura da mandioca. Hoje tem um cenário um pouco melhor, né? Temos, acho que, 8 ou 9 princípios ativos registrados. Então, isso se torna também difícil manejar plantas daninhas nessas culturas.
Professor, eu acompanhei a palestra sua, achei muito interessante também o que o senhor comentou sobre novos herbicidas que estão sendo registrados. É uma grande quantidade. E o senhor também fez até não vou dizer um alerta, mas o senhor ficou preocupado com isso. Sim, nós estamos vivendo um momento na agricultura em que a gente tem a chegada de tecnologias novas, principalmente tecnologias de resistência a herbicidas, e esse cenário, principalmente em milho e soja, vai trazer nessas culturas o uso mais intensivo de algumas moléculas que não eram usadas nessas culturas. Então, assim, a preocupação que a gente levanta é que em alguns dos casos, por exemplo, nos casos que eu citei lá das tecnologias Xtend e Enlist que estão chegando aí, o que vai acontecer é que nós vamos ter disponível já nas próximas safras aí, soja ou milho que tolera a aplicação dessas moléculas diretamente nas culturas, coisa que até então não se fazia. Então, qual que é a nossa expectativa? A expectativa é que o uso desses herbicidas como 2,4-D, como dicamba, aumente em relação ao que usa hoje. E qual é a preocupação no final do dia? Esses herbicidas pertencem a um grupo chamado de mimetizadores da auxina. Esses produtos, a forma como ele funciona na planta é estimulando o crescimento dela. Só que o estímulo do crescimento pode ser de tal forma intenso que causa uma deformação da planta. Olha só. Então, assim, pequenas quantidades desses herbicidas derivando de uma área onde ele foi aplicado por um vizinho, por exemplo, com uma cultura sensível, pode resultar em grandes dores de cabeça. Então, assim, o que a gente está enxergando, e foi o que aconteceu mais ou menos nos Estados Unidos, quando isso foi lançado lá, foi que nos primeiros anos de uso, aumentou muito o número de casos de reclamações de vizinhos que não usaram determinado produto e que tem algum problema com o vizinho que usou, né? Por deriva ou por alguma contaminação, às vezes, de tanque mal lavado de produto. Então, pequenas quantidades que sobram dentro do pulverizador ou que são arrastados pelo vento podem afetar uma cultura sensível de um vizinho. Em especial as dicotiledones, no caso. Sim, folhas largas de modo geral, né? E assim, quanto mais ativo tiver o crescimento da planta, mais sensível ela é. Então, por exemplo, uma planta que está ali emitindo folha, esse é o momento que ela é mais sensível a esse tipo de deriva, esse tipo de problema, né? Tá certo. O senhor comentou também sobre o residual. O que o senhor pode falar para a gente aí sobre esse problema, o Denis? Não, só para complementar a pergunta anterior, quando você cita o número grande de novos registros, né? Isso não significa que são novos produtos, tá? São produtos, muitas vezes, já antigos, que já estão no mercado. Então, assim, nós temos uma grande quantidade de novos registros, mas de produtos que já a empresa que fez perdeu a patente, no caso? Exatamente. Assim, herbicida novo, nós temos um agora, aí, depois de 30 anos, específico ainda para arroz. E ele tá saindo agora? Mas ainda vai demorar muito tempo. Dessa pergunta sua do resíduo, você está mencionando o resíduo no solo? O residual no solo. No solo, né? Essa é uma característica, assim, de herbicidas, principalmente pré-emergentes, né? O produtor, ele já usou bastante no passado herbicidas pré-emergentes. Citar o caso, por exemplo, da trifluorina, né? Eu já trabalhei com isso. Pré-plantio incorporado. Aí depois nós tivemos o plantio. Você gradeava e depois passava e depois gradeava de novo. Isso. Tinha o tal do Scepter também que passava junto. Exatamente. O folha larga e o folha estreita, né? Folha estreita. Exatamente. Então, essa questão do residual, o produtor, ele passou depois de um tempo a utilizar pós-emergente, que aí veio o pivot, né? Isso, lembro. Cobra clássico, flex. Eles davam uma judiada danada no soja, né? O cara falava assim, você aplica o cobre e vai pra praia, né? Depois é isso aí. Então, depois, né, nesse histórico todo, vem o glifosato, que deu uma certa, entre aspas,
facilidade ao produtor, porque ele enxergava a planta daninha ali presente, tinha um time melhor para aplicação e era um herbicida de amplo espectro, né? Isso levou a um abandono dos herbicidas pré-emergentes com efeito residual. Só que a custas, né, a duras penas, hoje nós estamos retornando à utilização dos pré-emergentes, não sei se por falta de opção, né, ou por necessidade mesmo, né, porque o nosso glifosato, como no começo da nossa conversa, temos aí 5, 6 espécies já resistentes. E a busca de um herbicida que tenha residual, que seja eficiente, que permaneça somente na sua cultura e não atrapalhe a cultura sucessora, como o carry-over, não migre para o lençol freático, né? Então, a busca desse herbicida perfeito, vamos dizer assim, vai demorar um pouco. Né? Explica pra gente, às vezes a pessoa tá do outro lado, ela não sabe o que é carry-over. Explica aí pra gente. Professor? Carry-over é um jargão que por algum motivo ninguém conseguiu traduzir, mas é basicamente o seguinte: em muitos casos você aplica um herbicida no início do ciclo da soja ou do milho, querendo que ele controle as plantas daninhas por um determinado tempo. Isso que a gente chama de controle residual. Qual que é o período ideal para um herbicida funcionar? É ele controlar o mato até a cultura fechar, porque daí para frente a cultura toma conta da área. Toma conta. Então, assim, o herbicida ideal é aquele que você aplica, ele controla até o fechamento e depois ele se degrada. Na hora que você vai colher a soja lá, não tem mais resíduo no solo. Carry-over é quando a gente aplica esse herbicida lá no começo da soja, ele faz o controle residual, só que lá no final do ciclo da cultura, ainda tem resíduo lá no solo do produto em quantidade suficiente para causar algum problema na cultura que vai ser semeada depois da soja. Então, carry-over é um efeito residual mais longo do que aquele que você gostaria de ter para a cultura. Eu vi, inclusive, uma foto que o senhor mostrou aqui em Terra Boa de uma plantação de trigo. Sim. Que morreu totalmente. Sim. E ela morreu pelo herbicida que foi aplicado lá na soja no ciclo anterior. Então, foi aplicado o herbicida lá em outubro na soja, a soja ficou limpa, ótima, colheu em fevereiro, em abril foi plantado o trigo, mês depois é que começou a aparecer o problema no trigo. O problema, o carry-over. Sim, porque daí as raízes do trigo aprofundaram e chegaram lá na camada do solo onde estava o resíduo herbicida. Aí começou a absorver e começou a morrer. Olha só então. Pessoal, a gente está falando aqui com o Dr. Rubens Silvério de Oliveira e também o Denis Fernando Bife. Ambos são professores aqui da Universidade Estadual de Maringá, especialistas em erva daninha. Vou fazer mais uma pergunta aqui para o professor, para o Rubem. Como anda a atualização dos profissionais quanto ao tema manejo integrado de plantas daninhas e tecnologia de aplicação pelos profissionais que estão no mercado? Manejo integrado, né, Denis, é sempre um assunto recorrente, né? Porque não existe uma fórmula fechada de manejo integrado para nenhuma cultura. Então, assim, a cada problema novo que surgem opções que você pode usar. Como o Denis falou agora há pouco, né? Essa questão da braquiária no milho. A palha da braquiária consegue controlar acima de 90% o amargoso e a bulva. Olha só. Né? A sementeira lá do solo. Então, assim, é uma ferramenta que há alguns anos atrás talvez a gente não contava com ela, não precisava. Hoje é diferente. O manejo de planta daninha integrado, muitas vezes assim, a gente gosta de comprar esse termo com, por exemplo, insetos, fungos, né? Mas planta daninha, ela extrapola o ciclo da cultura que você está. Por exemplo, assim, temos um manejo integrado de planta daninha de soja, mas, por exemplo, uma semente de planta daninha, ela tem uma viabilidade no solo de muitos anos. Então, você tem que fazer um manejo integrado de planta daninha anual, não é por cultura, né? Até há tempos atrás, quando você realizava o revolvimento do solo, gradar, que você zerava e começava toda a cultura... Hoje vocês não recomendam mais isso? Não, hoje a prática da gradagem, apesar de existir, né,
Em certos casos, não é uma recomendação você sair do plantio direto. Mas pensar assim, manejo integrado de planta daninha não é na cultura. É você pensar como um todo. O sistema. O herbicida que eu apliquei agora vai afetar a cultura subsequente? Se eu deixar a planta daninha produzir semente agora, por quantos anos eu vou ter esse problema? Tem plantas daninhas com viabilidade de 10, 15 anos que a semente permanece no solo. Ela permanece no solo por 10, 15 anos? E não germinam tudo de uma vez. Meu Deus do céu. Que problema. Então, por isso que nós falamos, manejo integrado é tudo. Envolve a seleção das culturas e também não deixar que ela se perpetue por mais tempo. Né? Aconteceu na minha família já de a gente plantar determinada cultura e nunca ter aparecido aquela erva daninha. A gente falava, isso aí vem com a semente. Mas então não é. Às vezes é um problema, é uma erva daninha que já tinha muitos anos lá, até antes de a gente plantar lá, que surgiu em determinado momento. Sim, as duas coisas podem acontecer. Né? Pode ser uma semente dormente lá e pode ser uma introdução nova com a semente, né? A gente tem visto acontecer muito hoje, frequentemente, não é nem com semente, mas com máquina também, né? Essas colhedeiras que colhem as áreas aqui do Paraná e depois vão para o MS, para o Mato Grosso, para a Bahia, é o caminho que a Bulva e o Amargoso seguiram. Olha só. Né? Então, assim, máquina hoje talvez tenha uma contribuição ainda maior do que as próprias sementes, né? E assim, uma questão de menos impacto, mas não tão menos grave, tivemos o ano passado, o ano retrasado, sementes vindo da China, né, professor? Verdade. O professor até participou de uma entrevista com o pessoal da televisão, sementes que vieram, e isso pode causar um sério problema para a nossa agricultura, sabe? Essa questão de propagos exóticos sendo introduzidos no nosso ambiente, né? Então, assim, muito cuidado com esse negócio de sementes de fora, tá? Isso daí não Isso realmente é perigoso. Muito perigoso. Nós temos o caso de uma planta daninha exótica introduzida que é Egéria, né? Em lagos de hidrelétrica, né? Planta daninha aquática, que causa um transtorno muito grande todo ano, são custos enormes, e essa planta daninha ela veio introduzida por aquários, chegou no Brasil, a pessoa descartou o aquário e essa planta se proliferou. Acho que nós deixamos você aí sem resposta na questão da tecnologia de aplicação, né? Isso. Só aquele comentário que eu falei, né, das novas tecnologias que estão chegando, uma das coisas que vão vir na esteira dessas novas tecnologias vai ser uma intensificação do uso de tecnologia de aplicação. Por quê? Para tentar diminuir os problemas com deriva, com volatilização, com contaminação do vizinho, com tanque sujo. Então, assim, tecnologia de aplicação hoje é uma questão razoavelmente explorada, mas que a gente também acha que vai ser mais discutida e mais falada à medida que essas novas tecnologias entrarem no mercado. Então vai ser um panorama que a gente vai enxergar a partir do próximo ano. Aí. Olha aí. Mais uma pergunta, a última aí para a gente finalizar. Como o conhecimento gerado na universidade e instituições de pesquisa chega na ponta nos produtores e profissionais também do agronegócio? Olha, a universidade ela é um componente do sistema de pesquisa, né? Assim como a Embrapa, assim como os institutos de pesquisa, né? Então, assim, parte do nosso tempo, do nosso interesse é voltado para a pesquisa, mas dentro da universidade a gente tem outros compromissos, principalmente com a formação profissional das pessoas. Então, assim, a gente não tem tempo integral dedicado à pesquisa. É lógico que é parte da nossa função e a gente procura contribuir. Então, assim, a universidade tem o seu papel, tem muitas inovações que saem dos laboratórios das universidades, que saem dos laboratórios das instituições de pesquisa para contribuir.
E tem muita coisa que vem da própria iniciativa privada. Então, assim, hoje se fala muito que o agro no Brasil é uma coisa que deu certo, que sustenta a balança de exportações do país, que, apesar da crise, perseverou muito bem. Então, o que eu enxergo é que, assim, o agro deu certo no Brasil em função de não depender exclusivamente, por exemplo, do governo para pesquisa. Poder público. Exato, né? Porque se a gente tivesse, por exemplo, só a Embrapa para fazer pesquisa, é impossível atender todas as culturas, todas as demandas que a gente tem. Então, o sistema público de pesquisa é importante, mas as universidades são importantes, os institutos são importantes, né? É a contribuição desses parceiros que coloca a gente numa situação razoavelmente boa na agricultura do panorama mundial hoje. Eu acredito também, no passado, até hoje nós temos, um tripé que é baseado assim, no produtor numa ponta, no extensionista e a pesquisa. O extensionista vai atender o produtor, ele recebe lá a reclamação, olha, eu estou tendo problema com essa praga, tudo. O extensionista volta ao pessoal da pesquisa, passa a demanda, a pesquisa gera o conhecimento, transmite ao extensionista, o extensionista leva a solução. Porém, de um tempo para cá, de umas décadas para cá, não é só informação que circula numa velocidade extraordinária. A tecnologia na agricultura também muda numa velocidade muito grande. Muito rápido. Muitas vezes o produtor ele não tem tempo de esperar o extensionista ir até a universidade ou até a Embrapa, o órgão de pesquisa, para ter aquele conhecimento gerado de como solucionar determinado problema. Hoje temos muita empresa particular, né, que gera a própria pesquisa e leva informação. Agora, para ter certeza se essa informação é verídica ou não, ainda fica uma lacuna, vamos errar muito ainda, né? Mas vamos ter alguns acertos. Nesse caso é importante, então, a validação de um órgão, sim, como a Embrapa, até como as próprias instituições de ensino, né? Claro, por isso que nós temos que manter a vanguarda dos institutos, como o IAPAR, que agora é a IDR, né? A Embrapa, e como os outros institutos que têm, assim como as universidades, para ter esse know-how, esse aval nas tecnologias. Tá certo. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar aqui, que vocês acham importante que eu não citei? Eu acho que a agricultura é uma coisa dinâmica, né? Então, assim, uma coisa que sempre foi importante para mim, gostar do que eu faço e gostar da área que eu tenho, é que a gente está continuamente discutindo, seja com eventos como esse, em congressos, em palestra com o produtor, você está sempre que escutando o que está acontecendo lá, o que está dando certo, o que está dando errado, e dando um feedback daquilo que você está pesquisando, de novidades. Então, assim, como o Denis falou, né? As coisas mudam muito rápido e a gente tem que andar no passo que a agricultura anda, né? Então, é uma área que é desafiadora, né? Eu acho aí para quem está pensando em fazer um curso de graduação, ou para quem está num curso de graduação na área de agricultura, não há momento mais de tanta demanda de gente treinada e de conhecimento na área como tem agora. Então, assim, não tem melhor lugar para estar e nem melhor área para estar hoje do que na agricultura, né? O nosso país é um país que depende de agricultura e vai continuar assim ainda por muito tempo. Eu também vejo de um ponto de vista da tecnologia, né? Por exemplo, há 15, 20 anos atrás, nós fazíamos dia de campo debaixo de um pé de manga, né? Na beira de uma propriedade qualquer. Hoje nós estamos aqui transmitindo via internet. E você não sabe quantas pessoas isso vai atingir, né? Quantas visualizações, não tem para quem a gente vai. Então, assim, a agricultura, ela não evolui somente na tecnologia. Hoje nós temos semente transgênica, temos produção, mais que dobramos a produção por hectare, né? Mas nós temos essa dinâmica de evoluir junto com a sociedade, né? Então, assim,
nós aproveitamos essa tecnologia para levar mais adiante, né, mais longe ainda os nossos conhecimentos, as nossas práticas, nossas pesquisas, né? Então, isso é muito importante, muito bom. Realmente o agro não para. Não. Pessoal, agradeço a participação, então, do professor Rubem Silvério de Oliveira e do Dr. Denis Fernando Bife. Obrigado. Muito obrigado. Prazer. Pessoal, a gente volta em breve com mais assuntos aqui em nosso podcast. Tchau, tchau.